como viver bem o ano litúrgico? O ano litúrgico ele é uma verdadeira caminhada espiritual que nós fazemos com a igreja ao longo de um ano, perpassando toda a história da nossa salvação, levando a nossa alma a uma verdadeira peregrinação interior, passando por aquelas moradas de que fala Santa Teresa d'Ávila, de modo que quando esse ano termina, ele não simplesmente recomeça, mas ele avança como uma subida do monte em direção ao céu. Assim, o ano litúrgico é um caminho progressivo que fazemos e ele não é homogêneo, mas ele ganha contornos, cores diferentes em cada um de seus tempos. E não só cores litúrgicas, pessoal, mas cores espirituais, de modo que elas vão preparando os nossos corações para melhor amar a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí surge a pergunta, como que a gente vive bem cada um dos tempos do nosso ano litúrgico, observando os seus tons, as suas cores próprias? Bom, o que é comum a todos os tempos do ano litúrgico é que todos querem nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas, mais que a nós mesmos. E isso por quê? Porque aí está a nossa salvação. E porque Deus é de fato amável, pessoal. E Ele nos mostra isso ao longo de toda a história da nossa redenção e também ao longo da história da nossa alma. Também os meios que nos unem a Deus, em todos os tempos do ano litúrgico, são os mesmos. Os sacramentos, as orações, os exames de consciência, as meditações, os exercícios espirituais e as penitências e mortificações. O que acontece é que eles vão ganhando tons, contornos diferentes, nessa preparação em que a gente vai aprendendo a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E a gente vai, então, dando um foco naquilo que é o centro do ano litúrgico, que é o Calvário, que é a cruz, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, a gente vai fazendo uma passagem, nesse tempo do Advento e do Natal para a Quaresma e Páscoa, a gente vai fazendo uma passagem de uma meditação, por exemplo, mais larga, de Deus como um Deus de amor, que mostra esse amor em toda a história da salvação, para o foco desse amor, o ápice desse amor na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai fazendo uma passagem também da demonstração suave desse amor, desde a criação até a sua segunda vinda, para o ponto central desse amor dramático na morte de Cristo na cruz. Então, no tempo do Advento, a nossa meditação é mais larga, abrangendo toda a história da nossa salvação, mostrando como Deus é amável e bom, preparando o mundo para a vinda de Cristo, que vem iluminando as trevas da morte eterna a que estávamos submetidos depois do pecado original, e também iluminando o tempo da igreja até a sua segunda vinda na glória. Temos aí então muitas leituras que nos ajudam nessa meditação e que depois vão influenciar as nossas orações, os nossos exercícios, as nossas penitências e etc. A começar pela leitura da Sagrada Escritura, pessoal. A gente tem aí os evangelhos. Nesse tempo, as leituras vão desde a antiga aliança dos profetas, retomando a promessa de que viria um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e também as leituras avançam até a sua segunda vinda. Então a gente tem toda a história da salvação aí. E junto dessas leituras, a gente tem quem bem as interprete, como por exemplo, Orígenes, comentando o Evangelho segundo São Lucas. A gente tem a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, que recolhe muitos escritos dos padres da igreja, também comentando os evangelhos, dentre os quais o Evangelho segundo São Lucas. Também ainda na tradição da igreja, a gente tem Santo Atanásio, falando da encarnação do Verbo, que já é um escrito mais doutrinal. A gente tem também, pessoal, a doutrina da nossa igreja, o Sagrado Magistério. Então a gente tem o Catecismo da Igreja Católica e a gente tem aí o Catecismo de São Pio X, que vai ter inspiração na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. A gente também tem algumas belíssimas leituras espirituais, como de Santo Afonso de Ligório, a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente também tem algumas leituras, como por exemplo do Cardeal Newman, que também fala sobre o Advento e o Natal. Por fim, a gente tem a Liturgia das Horas, pessoal, com as leituras do ofício das leituras e também com hinos lindíssimos, também que marcam esse tempo do Advento e do Natal e nos despertam essas boas meditações. O nosso exercício aqui, pessoal, são essas meditações feitas com frequência, de modo que por meio delas nós desenvolvemos principalmente as virtudes da fé e da esperança, ou seja, da confiança em Deus e do desejo do céu. E com isso, a gente, observando os artigos de fé, a gente vai também crescendo no temor de Deus diante das realidades, por exemplo, do inferno, que se apresentam e do juízo final, ao longo desse tempo, do Advento. E também nós vamos crescendo na nossa afeição a Deus diante das meditações a respeito de sua primeira vinda na carne.
Aqui, os nossos exames, observando aquelas hospedarias cheias e o estábulo vazio onde nos espera nosso Senhor, nos levam a nos perguntar se nós, de fato, não estamos como aquelas pessoas das hospedarias, sem nenhum tempo, com as nossas vidas atarefadas e cheias, né, de vontades, de projetos, de planos, que em nada dizem respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Será que tudo o que fazemos, né, tudo o que queremos, de fato, tem um fim último no céu, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui, a nossa penitência é como a do filho pródigo, pedindo para voltar à casa do Pai. Ou seja, ele vai com fé, confiança de que o Pai o receberá, ao menos como um pobre servo, e também esperança, ou seja, um desejo de retornar à casa do Pai. A nossa oração também vai na mesma direção daquela do filho pródigo, reconhecendo que somos miseráveis, longe da graça de Deus, e cheios de saudade e confiantes, né, no acolhimento do Pai, né, temos um desejo verdadeiro de retorno à casa. E então pedimos a Ele que nos acolha e nos conserte a vida. Ela é também uma oração cheia de alegria e de louvor, como aquela dos pastores e dos reis magos. Já na quaresma, pessoal, nós passamos daquela amplitude, né, da observância do amor de Deus e fechamos o foco na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, em todo o seu drama, né, olhando com muita atenção para a sua coroa de espinhos, para as suas chagas, para o seu sangue derramado. Aquela suavidade aqui dá lugar ao drama da cruz, mostrando que o amor é algo muito sério, é uma questão de vida ou morte, de tudo ou nada. Assim temos algumas belíssimas meditações que nos auxiliam, como algumas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a paixão. A gente tem o santo exercício da Via Sacra nesses tempos também. Aqui os nossos exercícios consistem então nessas meditações constantes da paixão de nosso Senhor, de modo que criem em nós uma verdadeira contrição do coração, uma dor, né, pelas ofensas cometidas àquele que nos amou na cruz até o fim. E também de modo que isso nos leve a rasgar os nossos corações, então, a nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que ofereçamos, então, verdadeiros sacrifícios de amor a Deus e aprendamos e desejemos sofrer algo por aquele que é objeto de nosso amor. Aqui, então, nós falamos da virtude da caridade. Quanto aos exames, agora nós saímos daquelas hospedarias e chegamos no Calvário. E agora passamos a refletir se nós somos só amigos da mesa de nosso Senhor Jesus Cristo ou se nós somos verdadeiros amigos da cruz. Quanto à penitência, pessoal, nosso olhar sai do filho pródigo e vai para a Virgem Maria agora no Calvário, que se oferece toda a Cristo na cruz, sofrendo junto com ele e sendo ela mesma um sacrifício de amor. E por fim, quanto à oração, ela é também a oração da Virgem Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, é uma oração de um abandono total, de uma pertença total a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, no Advento, alargamos o nosso coração e olhamos para toda a história da salvação. Depois, então, apertamos o nosso coração diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, toda a história da salvação ganha um lugar, que é o Calvário. E aí, toda essa suavidade do amor de Deus ganha um drama, ganha uma seriedade maior, que é a seriedade da cruz. Assim, então, podemos dar um verdadeiro salto na nossa vida espiritual, pessoal. Ou, como diria São João da Cruz, podemos nos lançar num verdadeiro voo de amor em direção a nosso Senhor.